Saudações, pessoal! Então hoje nós vamos com mais um vídeo falar um pouquinho sobre as representações sociais acerca da profissão psicólogo. Tá? Então aqui é o nosso Sociedade Psi. Então, para iniciar a falar sobre o psicólogo, né, e a nossa atuação como profissionais, pensamos em trazer um pouco hoje, iniciar sobre a própria graduação e a finalização da graduação. Então, para muitos que não sabem, a nossa graduação ela tem 10 semestres, então são 5 anos que nós fazemos somente a graduação, fora especializações e outros cursos que nós temos que fazer no decorrer do tempo para nos mantermos também informados sobre novos estudos e novas tecnologias que vêm se apresentando no decorrer do tempo. Claro que nem sempre a gente se forma e sai trabalhando, né? Então, são poucos profissionais, na verdade, que já vão sair com um consultório, ou sair numa empresa, ou sair atuando. A maioria ainda vai demandar de alguma outra formação, ou vai ter que trabalhar um pouco mais para se tornar conhecida. Sim, às vezes a pessoa trabalha com algo que não é a área da psicologia no início, para juntar um dinheiro para montar um consultório, por exemplo. Ou se não, faz trabalhos voluntários naquele tempo que tem disponível do trabalho, digamos assim, comercial, no horário comercial, né? Fora isso, ainda tem também, que é o assunto do nosso vídeo hoje, tem toda essa representatividade que o psicólogo tem, né, em vista à sociedade. Então, a sociedade com pensamento comum, né, ela tende a mistificar um pouco a atuação do psicólogo e trazer coisas que o psicólogo não traria profissionalmente falando. Então, o psicólogo, para iniciar, uma das primeiras coisas, o psicólogo é muito visto com a atuação clínica. Então, temos aquela imagem típica do psicólogo sentado e a pessoa no divã só escutando. A pessoa fala e o psicólogo escuta. Isso hoje em dia, claro que faz parte também dentro de algumas linhas teóricas da psicologia, um tipo de atuação mais na escuta. E é o nosso foco a escuta da pessoa que está à nossa frente, né? Mas não é somente isso. Então, uma das coisas das primeiras coisas que nós devemos trazer aqui para desmistificar um pouco isso, é que o psicólogo não atua somente na área clínica. Ele não é um profissional somente de clínica. Há diversas áreas em que a psicologia pode estar atuando, né? A gente trouxe até em um vídeo anterior as diversos locais que a psicologia pode se inserir. E não é somente a área clínica, como muitos pensam, né? Na maioria das vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa, a imagem que vem é a do psicólogo na clínica. E até em organizações ou outros locais, tipo hospital, muitos profissionais deixam um contato mais individual para o psicólogo, sendo que o trabalho dele ali não é um trabalho clínico. Ele está no hospital para trabalhar com a equipe, mas a equipe já direciona ele para essa escuta mais individual, né? Numa salinha, num consultório. Mas eu acho que isso é um ponto importante de desmitificar, que é essas diversas áreas que a psicologia pode abranger. Mesmo o psicólogo que ele vai se direcionar para a área clínica também, nem sempre já vai iniciando, né, ressaltando novamente, né, que ele vai estar sendo terminou a graduação dele, ele ainda vai ter um longo percurso ainda pela frente até se tornar um psicólogo clínico conhecido, mesmo na área clínica. Mas muitos psicólogos atualmente eles vão para outras áreas, como a organizacional, dentro das empresas, como psicólogo hospitalar. Então, as áreas que a psicologia abrange são várias, e não somente a clínica, como geralmente fica se
sendo conhecida a nossa atuação, né? Até a visão de que na clínica mesmo, puxando mais para a clínica agora, na clínica o paciente chega com uma demanda de, tipo, ele descarrega todo o problema e espera que em 5 minutos o psicólogo resolva. Tipo, tem essa visão também de que o psicólogo é detentor de um saber superior, assim, que ele vai resolver num passe de mágica o problema. E não é assim que funciona. Daí a gente tem que olhar também para isso, de explicar para o paciente como é que é o trabalho analítico, né? Que é uma via de mão dupla, vai ser um trabalho tanto do terapeuta, do psicólogo e do paciente, é um trabalho em conjunto. Não é uma coisa que vai se dar assim como tem alguns que pensam, vou chegar numa sessão e vou resolver todos os problemas da minha vida. Então, assim, o psicólogo não tem essa fórmula mágica. O psicólogo, ele vai juntamente com o paciente entender o paciente, né? Porque ele precisa saber o que está afetando o paciente para conseguir entender, e o paciente mesmo tem a resposta para isso, só que muitas vezes ele não consegue enxergar isso. Essa é a função do psicólogo, é juntamente com o paciente identificar questões e conseguir que o paciente veja isso. O psicólogo não está lá para dar conselhos, que é outro ponto, né? Porque o psicólogo é tido também como um conselheiro. O psicólogo, ele tem todo um suporte teórico para poder atender o paciente, ele se baseia em toda a teoria que ele estudou, em toda a prática que ele teve durante o curso, porque o nosso curso é teoria e prática. Então, assim, não é uma coisa o paciente chegar lá, falar o seu problema ou o que está doendo mais no momento, e o psicólogo simplesmente dá um conselho. Isso é uma coisa também que deve ser desmistificada. O psicólogo, ele tem todo o suporte de conhecimento teórico e prático para poder conduzir o paciente ao reconhecimento dele mesmo. Eu costumo pensar que o paciente tem que ser paciente, literalmente, ele tem que ter paciência no tratamento, porque ele já tem anos se estruturando de uma forma, e não vai ser uma frase em 50 minutos ali que o psicólogo vai mudar toda a personalidade dele, né? Então, é um processo que exige paciência e muita dedicação, principalmente do paciente. O psicólogo vai apenas auxiliar. Outra questão também que vem dentro dessas representações. O psicólogo, ele só trata louco. Isso é totalmente errado, totalmente errado. A psicologia é para todos. É para todos que queiram progredir um pouco na vida, que queiram resolver questões da sua vida, que queiram se conhecer. Porque a própria análise, falando em clínica, ela traz isso ao paciente, o autoconhecimento. A pessoa, ela tem que se entender para poder progredir em vários fatores da sua vida, não somente falando no fator pessoal. Às vezes tem algo no fator profissional que está incomodando essa pessoa e ela não se dá conta que é algo dela mesmo. Então aí que entra o profissional, a atuação do profissional. Até em situações em que uma mesma situação se repete em várias áreas da vida, por exemplo, um relacionamento que não dá certo, mas também não deu certo anteriormente no outro pelo mesmo motivo, e a pessoa não enxerga que talvez o que esteja afetando seja algo dela, né? Seja ela tá se permitindo essa situação, né? Outra coisa que é importante ressaltar também, né, falando na questão, nem tudo é errado. Tem muitas coisas, tem muito julgamento também. Porque a pessoa age assim, aquela pessoa é diferente. O diferente, ele causa uma certa estranheza dentro da sociedade. Mas nem sempre o diferente vai estar errado. Existe uma adequação daquele indivíduo ao ambiente que cerca ele. Então, o psicólogo também, nesse sentido, vai procurar entender o indivíduo dentro do círculo social que ele está
incluído, para entender também por que os motivos que levaram ele chegar até aquele estágio, até aquele comportamento. Então, uma coisa importante realmente de salientar é que nem tudo é errado. Eu costumo falar para meus pacientes que não existe um certo ou errado dentro da sala de atendimento. Então, assim, até mesmo para que ele possa me trazer tudo da forma como ele realmente pensa, sem aquele julgamento social que geralmente vai ter. Sim, até porque para tratar uma pessoa a gente tem que ter esse acesso a diversas áreas, né? Não só o que a sociedade permite, digamos assim. São todos os pensamentos do paciente. E é assim que a gente vai poder ajudar ele. Outra coisa também, então, eu acho que um ponto essencial para nós trazermos, de repente até encerrarmos, porque é um vídeo curto, mas que proporciona um pensamento mais amplo sobre a atuação do psicólogo. Existem várias linhas dentro da psicologia, não é somente uma. O que ficou mais conhecido? Ficou mais conhecido, talvez, para as pessoas a psicanálise clássica, aquela do Freud, sentado com charuto, escutando a pessoa, mas essa é somente uma das linhas, e a psicanálise, assim como todas as outras linhas, também evoluiu. Claro que iniciou lá com Freud, mas teve evolução durante os anos. Então são várias linhas teóricas, vários pensamentos, várias teorias pensando no bem-estar da pessoa. Então não existe uma teoria errada. Eu fui no psicólogo e não me senti bem com ele. Tudo bem, procura outro psicólogo, procura outra teoria, procura outra pessoa, porque não somente a teoria tem a pessoa, o psicólogo também é uma pessoa. Sim. Apesar dele se basear na teoria e no aporte teórico que ele tem uma forma de atuar também. Então, essa é uma coisa importante, se não deu certo com o psicólogo, procure outra teoria. Sim, até porque pode não ter, na tua opinião, pode não ter te acrescentado em nada, ter ido ali naquele psicólogo, mas vai chegar outra pessoa com esse mesmo profissional e vai ter uma diferença enorme na vida dela. Então, no geral não é o profissional, mas às vezes é a abordagem que não combina com o teu jeito, com a tua estrutura psíquica. Mas isso não quer dizer que o profissional que seja ruim, né? Depende muito do que tu procura no atendimento também, né? Eu tenho uma coisa específica, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Talvez uma teoria comportamental vai ser melhor nesse sentido, vai trabalhar diretamente no teu medo. Tem coisas mais estruturais, claro que todas as linhas vão dar conta de te atender. Algumas não diretamente no teu medo, vão trabalhar na tua estrutura, vão trabalhar, como eu disse anteriormente, em te conhecer e permitir que tu te conheça. Então, assim, talvez não vai ser uma coisa direta. Então, chegou num profissional da psicanálise, ele talvez não vai trabalhar direto com o teu medo, ele vai fazer com que tu te conheça. E tu te conhecendo, tu vai entender por que tu tem medo de andar de avião. E a partir daí vai gerar uma mudança, né? Mas primeiro vem todo um autoconhecimento. Então, pessoal, como nós falamos, é um vídeo curto, tá? Sobre a atuação dos psicólogos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar e nos auxiliar sobre esse tópico ou qualquer outro que tenha a ver com a área psi, podem colocar nos comentários também, tá? Nas nossas redes sociais. Nós pretendemos trazer agora no próximo vídeo, falar um pouco sobre a utilização de medicamentos psicotrópicos. Então, assim, falar um pouco sobre os prós e os contras da medicamentalização, né? Tá? Curtam lá. Sigam nossa página no Facebook e no Instagram, sociedade.psi. Até o próximo vídeo. Até.